Fala, Águias! Vamos agora para a nossa parte especial, tá? Do Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde nós vamos tratar especificamente aí da parte do acesso à justiça e vamos trabalhar um pouquinho aí também dos crimes, tá? A primeira parte em relação ao acesso à justiça é importante você entender que, como todo bem jurídico dessa lei, é promover condições de igualdade entre a pessoa com deficiência, tá, e os demais. Então, nesse ponto, qualquer óbice, né, de acesso à justiça, seja na parte de acompanhamentos processuais ou até mesmo em relação a acesso à justiça, até mesmo por cartórios, tá, vão se caracterizar como prática discriminatória, tá bom? Então, de maneira geral, o que nós vamos ter aqui na nossa lei, né? Primeiro ponto, repetitivo, né? Assegurar a pessoa com deficiência em igualdade de oportunidades, né? Adaptações, tecnologias assistidas, né? Assistivas. Então, nós temos também o parágrafo 1º, que vai dizer que, né, que o poder público deve capacitar servidores para isso, né? Nenhum grande mistério. Tá? Parágrafo 2º, né, que também em relação à pessoa com deficiência que venha com uma pena de restrição de liberdade, lembrar que todos os seus direitos devem ser mantidos. Isso você vai ver lá na LEP, né, quando fala que todos os direitos não atingidos pela sentença devem ser mantidos, devem ser respeitados. Então, a pessoa com deficiência também vai ter os seus direitos, o estatuto também aplicado a ela, em vista que a pena é específica em relação à privação da liberdade, tá bom? O artigo 80, né, ele já vai dizer que devem ser oferecidos recursos de tecnologia, né, para que a pessoa tenha acesso à justiça, né, então devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis, tá? O artigo 81, exatamente daquilo que a gente acabou de falar, sobre a questão dos direitos que permanecem, né, porque não são atingidos aí pela aplicação de sanções penais, e aqui sobre serviços notariais e de registros, tá, que não podem negar ou criar óbice ou condições diferenciadas a prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante. Parágrafo único, um parágrafo importante é que o descumprimento, tá, descumprimento do que está estipulado aqui, então vamos marcar logo, ó, no caput, ou seja, vou apagar aqui, ficou meio esquisito, tá? Vamos lá. Então, o que estiver no caput, tá bom? Ou seja, qualquer ação aqui de discriminação ou de negação óbice ou condição específica, sendo que vai constituir, tá, discriminação em razão da deficiência. Então, de maneira geral, é isso, tá? Vamos lá, do reconhecimento de igualdade perante a lei. E aqui o que a gente vai ter que observar com maior atenção é que as pessoas com deficiência têm, né, acesso ao exercício pleno de suas capacidades, né, em igualdade. Isso vem sendo repetido em toda essa legislação, em todo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos dar uma atenção aqui especial, tá, ao artigo 1º, tá, ao parágrafo 1º, né, que ele fala justamente sobre a curatela. Sobre a curatela, vamos aqui, e depois eu vou comentar o parágrafo 2º, mas vamos aqui para o parágrafo 3º, tá, onde ele fala que a curatela para a pessoa com deficiência é uma medida protetiva extraordinária, tá, ou seja, não pode ficar sendo aplicada de qualquer maneira. Então, nesse caso, é extraordinário e proporcional à necessidade. E vai durar o menor tempo possível, tá? Então, não pode ser ad eterno. Importante aqui que os curadores, tá bom? E aqui já está no parágrafo 4º, os curadores são obrigados a prestar anualmente contas, tá bom? Da administração. Então, bizu aqui de questão, tá? Ela pode trazer que na curatela de pessoas com deficiência, a prestação de contas será bimestral, aliás, será semestral, ou bianual, ou de 4 em 4 anos, não, vai ser anualmente. Aí devem ser apresentadas ao juiz, tá bom? Importante dizer que essa curatela, ela é específica em relação a bens patrimoniais, tá? E negociais, não abrangendo
direitos ao corpo, à sexualidade, tá bom? Até porque a gente já viu que a pessoa com deficiência ela tem pleno direito de exercer direitos reprodutivos, né, a questão de fertilidade, de dispor plenamente do seu corpo, tá? Então, nesse caso, nós temos aqui o artigo já 85, que fala da curatela, então, somente direitos, então não é, somente direitos de natureza patrimonial e negocial, tá bom? Então, não alcançando direito ao próprio corpo, à sexualidade, matrimônio, à privacidade, vamos lá, educação, saúde, trabalho e ao voto. Tá bom? Então, nesse caso, a curatela só atinge bens negociais, bens patrimoniais, né, disponíveis aí. Então, muita atenção nisso, porque o pessoa com deficiência quer colocar um piercing, quer fazer uma tatuagem, quer casar-se, quer controlar a sua fertilidade, quer colocar um DIU. Então, tudo isso não é atingido pela curatela, tá bom? Ainda sobre a curatela, vamos aqui para o parágrafo 3º, tá? Que fala da questão das pessoas em situação de institucionalização, tá? E nesse caso, será o juiz. Ele deverá dar preferência a alguém que tem um vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária. Então tem que ser alguém meio que do convívio ali. Não tem que ser, né? Mas na verdade, prioritariamente, serão essas pessoas do convívio da pessoa com deficiência que serão aí curadores, tá bom? Só para a gente voltar agora aqui ao parágrafo 2º, porque o parágrafo 2º do artigo 84 ele vai falar do processo de tomada de decisão apoiada. Nesse caso, você vai ver um pouco mais sobre esse processo no direito civil, tá? Mas, de maneira geral, a pessoa com deficiência, ela pede apoio a duas pessoas de natureza idônea, tá? Para que possa apoiá-la, dar suporte a ela em algumas decisões, tá? Isso é mais no processo civil, muito dificilmente vai cair aqui, mas é importante que você entenda mais ou menos o que é, tá? Então, a pessoa com deficiência, ela vai entrar com um processo não contencioso, tá? Pedindo justamente aí uma decisão apoiada, vamos dizer, duas pessoas, vão assinar termos e tudo, tá? Em relação aos efeitos disso, são mais para o direito civil, não vamos ver aqui na nossa legislação extravagante, mas é só importante aí para você saber de que se trata, tá bom? E aí vamos aqui para o nosso título 2, que fala especificamente dos crimes e das infrações administrativas, tá? Então vamos analisar item por item, tá? Então, ó, artigo 88, praticar. Olha vamos lá, aqui os verbos, ó, praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, tá? Então, nesse caso, o que é importante que a gente tenha em mente? Né? Nós tivemos lá uma legislação extravagante que era justamente a lei de racismo. Então, quando a conduta de discriminação for em relação à deficiência, a pessoa com deficiência, não vai ser lá para essa lei, vai ser aqui para o estatuto da pessoa com deficiência, tá bom? Então, praticar é atuar de maneira direta, né? Induzir, incitar é jogar a ideia ou incitar para que outra pessoa atue dessa maneira, tá? E em razão da deficiência, reclusão aqui de 1 a 3 anos e multa, tá bom? Aumenta-se de 1/3 se a vítima se encontrar sob responsabilidade do agente. Não vamos imaginar que, por exemplo, um curador, né, da pessoa com deficiência, ele pratica esse crime. Então, na verdade, ainda vai haver um aumento aí de 1/3 na pena de 1 a 3 anos, tá? A exemplo do que acontece lá no crime de racismo, né? Se for cometido por intermédio do meio de comunicação, e aí é importante, ou seja, meios de comunicação, sejam redes sociais, sejam outras publicações, a gente vai ter aqui uma qualificadora, tá? Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então aqui vai ser uma qualificadora. Tá? Então aqui ela vai qualificar o crime.
nós vamos ter aqui terceiro, que fala justamente sobre a questão de, nas hipóteses do parágrafo 2º, ou seja, nas hipóteses dos crimes serem cometidos mediante publicações, meios de comunicação, o juiz pode determinar, desde que, ouvido o Ministério Público ou a pedido desse, o recolhimento, busca e apreensão do material discriminatório, tá? Então isso aqui ele vai determinar, né? Então assim, é como se o juiz determinasse de ofício. Ele só tem que ouvir o Ministério Público, então o Ministério Público pode solicitar diretamente ao juiz que aquele material ele seja apreendido, tá? Seja recolhido. Assim como também no caso de redes sociais, né, interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. Então ele pode, por exemplo, tirar do ar aquela página. Tá? Ademais, parágrafo 4º, ainda sobre o parágrafo 2º, constitui efeito da condenação, e é sempre importante que a gente entenda que os efeitos da condenação são muito cobrados em prova, tá? Então, constitui efeito da condenação, mas após o trânsito em julgado, a destruição do material. Então, o juiz ele pode apreender, ele pode recolher, tá? Né? Ouvido o Ministério Público a pedido deste, mas a sua destruição somente após o trânsito em julgado, tá bom? Esse é o crime de discriminação, né, contra a pessoa com deficiência, que está aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Artigo 89, ele vai tratar especificamente aqui, ó, vamos lá, apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefício, remuneração ou qualquer outro rendimento da pessoa com deficiência. Então, apropriar-se é, por exemplo, a pessoa ter... sabe que a pessoa com deficiência recebeu um determinado valor, a título de pensão, a título de rendimento, né? Até mesmo aquele salário mínimo que a pessoa tem direito, e de repente ela se apropria daquilo. Lá, e apropriar-se é diferente de roubar, é diferente de furto, tá bom? Ele apropria-se. Pena de a 4 anos e multa. Então, qualquer pessoa que se apropria de valores relativos a rendimento da pessoa com deficiência vai cometer aqui o crime do artigo 89, reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá bom? Aumenta-se de 1/3 se é cometido pelo tutor, curador, síndico, liquidante, inventariante, testamenteiro, depositário judicial. Aqui, né, se dá muito em razão da função. Aqui, aqui no caso, esse aumento se dá em relação à função, né? Porque dessa função aqui decorre uma certa confiança, né? Então, por isso tem esse aumento. E aquele que se apropriou em razão de ofício ou profissão, aqui não só em relação à função, mas diretamente em relação ao que ela deveria fazer. Artigo 90, tá? Abandonar a pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, abrigos, né? Ou outros parecidos, né? Outros congêneres, ou seja, da mesma natureza, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa, tá bom? Então, nesse caso, é o seguinte, você pode observar que não é só o abandono, por exemplo, deixar de assistir, não é só a família deixar de assistir a pessoa com deficiência, mas literalmente jogá-la em uma casa de saúde, em um hospital de saúde, em algum hospital, deixou lá e simplesmente abandonou. Então, assim, a lei, nesse caso, ela trata especificamente de alguns locais. Então, não é só deixar de prestar assistência, abandonar em hospitais, em casas de saúde, em abrigos ou em outros locais de atividade similar com gênero, né? Incorre na mesma pena quem não prover as necessidades básicas da pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. E aqui, né, novamente, lembra que eu falei agora há pouco de deixar em casa e deixar de prestar assistência. Nesse caso, somente vai cometer esse crime se for obrigado por lei.
Então, por exemplo, há obrigações em pessoas, se for uma pessoa curatelada, há uma obrigação, tá? A obrigação entre ascendentes, descendentes, mas não havendo nenhuma obrigação, nenhum mandado de lei relacionado a isso, ela não vai responder por esse crime, tá bom? Então, muito cuidado, não é qualquer pessoa abandonar, deixar de prestar assistência em casa ou simplesmente deixar que a pessoa se vire, né? Não necessariamente é crime, a não ser que você tenha uma obrigação legal de prestar essa assistência, certo? Vamos aqui ao artigo 91, né? Último artigo aí da nossa lei, principalmente em relação aos crimes, e aí nós temos, reter ou utilizar cartão magnético, e aqui nós temos especificamente os cartões magnéticos, que são os cartões de banco, né, de acesso a senhas, acesso a contas, ou qualquer outro meio eletrônico, e, por exemplo, outro meio eletrônico, hoje, por exemplo, seria um smartphone, né, com acesso ao internet banking, então, nesse caso também. Tá? Então, cartão magnético, meio eletrônico, documento de pessoa com deficiência, né, destinado a recebimento de benefícios, proventos, pensões, remuneração ou realização de operações financeiras com a fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Aqui é muito que a gente acaba encontrando aí mais comumente quando, por exemplo, um neto ou filho se apropria de um cartão magnético, até mesmo de senhas e de acesso a bancos via internet para se apropriar de benefícios, né? E no caso, não é só o crime de apropriar-se lá em cima, que a gente vai ter aqui no nosso artigo 89. Nesse caso aqui, ele retém e utiliza, né, documentos, cartões, até mesmo meios eletrônicos especificamente destinados para recebimento de pensões e proveitos. Então, nesse caso, uma coisa você apropriar-se de dinheiro, por exemplo, de um dinheiro de uma pessoa com deficiência, não vai ser esse 91, mas você apropriar-se por meio de um cartão magnético, por um meio celular, seja uma senha de acesso na internet, banco à internet, seja até mesmo pelo celular, vai responder aqui pelo artigo 91, tá? Pena, 6 meses, 2 anos de detenção, multa, tá? E é o aumento de 1/3 se é cometido por tutor ou curador da pessoa com deficiência, tá? Então, em relação aos crimes, é isso, tá? Até o artigo 91 são poucas aí, né? São poucas tipificações. E agora a gente vai tratar aqui de algumas jurisprudências importantes aí sobre a pessoa com deficiência. Alguns a gente vai ter lá no STF, alguns no STJ. Vamos começar aqui a tratar dessa jurisprudência, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu separei algumas jurisprudências que são mais interessantes aí em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente não vai se ater aquele básico que todo mundo já sabe, que é a questão da visão monocular, da deficiência auditiva só em unilateral, né? Mas vamos se ater aqui a algumas coisas que são um pouco mais profundas e que não são normalmente comentadas aí de maneira geral, tá? Vamos para a primeira aí, é muito interessante essa do Estado de Minas Gerais, tá? Foi julgado foi o Dias Toffoli, tá bom? Julgado em 2014, e ele trazia justamente uma questão de competência. Por quê? Porque na época o Estado de Minas Gerais ele editou uma lei, tá, que previa a adaptação de ônibus, né, de transportes coletivos urbanos para as pessoas com deficiência. E aí, na verdade, foram as empresas, o sindicato que cuida da concessão, ela disse que seria um obstáculo aí para as empresas, né? E citou um conflito de competência, porque não seria de competência do município legislar sobre transporte público. Julgada a ação, na verdade, o que o ministro, de maneira, né, importantíssima,
falou é que disse que, na verdade, não se trata de uma legislação sobre trânsito, sobre transporte, que, na verdade, se trata de uma garantia aí ao direito de mobilidade das pessoas, né, com deficiência, tá bom? Então, né, como ele coloca, prevalece no caso a densidade do direito à acessibilidade física das pessoas com deficiência em atendimento, inclusive a determinação prevista no 227, parágrafo 2º, e 244 da Lei Fundamental, sem preterir homogeneidade do tratamento legislativo a ser dispensado nesse tema, tá? Então ele diz que, né, nessa situação, né, não está no rol de competências concorrentes dos entes federados. Então não há nem que se falar sobre isso, entendeu ele que a legislação seria constitucional, tá bom? Então, importante aí, né, na verdade, direito de transporte, na verdade, está garantindo o direito, né, de acessibilidade às pessoas com deficiência física. Outro ponto importantíssimo que sempre é discutido aí, anualmente a gente tem pelo menos um problema sobre isso, principalmente quem estuda para concurso público, em relação às adaptações das provas físicas para as pessoas com deficiência. E nesse caso nós temos julgados e julgados e julgados que comprovam que deve haver a adaptação, tá bom? E, inclusive, vamos lá, olha, é inconstitucional a interpretação que exclua o direito dos candidatos à adaptação razoável. Vocês lembram que já vimos lá no Estatuto que é uma adaptação razoável, então é algo que não onere muito que seja possível. Então é lógico que é possível a adaptação de uma prova física para as pessoas com deficiência, tá? Estabelece critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para os candidatos com ou sem deficiência. Somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções. É constitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência física sem demonstração. Candidatos com deficiência a adaptação razoável de provas físicas em concursos públicos. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com ou sem aos mesmos critérios em provas físicas, sem demonstração. Então, julgado aí, ó, 2021, de Roberto Barroso, tá? Então, atenção, deve haver uma adaptação razoável. E a negativa dessa adaptação, ela deve ser plenamente justificada, tá bom? Vamos para mais um, e esse aqui eu achei muito legal, que ele fala justamente sobre a questão do estágio probatório. Tá? O estágio probatório, quando se tratar de funcionário público, pessoa com deficiência, ele deve ser analisado também por uma equipe multidisciplinar, tá bom? Então, fica aí, tá? Julgado em 2000, se não me engano foi 2014, tá? Mas tá aqui, ó, compatibilidade, atribuições durante o estágio probatório, deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. Outro muito importante aqui vai ser justamente esse último aqui, julgado em 2010, mas que é muito legal, ele fala justamente sobre a questão de reserva de vagas, tá? Então, o que a jurisprudência fala aqui? A ideia é que você tem um percentual de reserva de vagas para pessoas com deficiência, que pode ser até 20%. No caso específico, foi feito concurso, né, e havia o que a gente chama de uma regionalização, né, das vagas. Então, você concorria dentro de vagas que tinham para o município A, município B, município C, dentro dessa questão. Você se inscrevia para um local específico. Nesse caso, o que foi colocado? Né? O candidato, as vagas disponíveis, elas foram calculadas em cima da localidade. Então, quando você se inscrevia para aquela localidade, por exemplo, se você tivesse, no caso, acho que eram 15, e aí você fazia a fraçãozinha de 5%, dava uma pessoa. Tá? Porém, o que compreende aí a jurisprudência? Compreende que, na verdade, essa porcentagem, essa reserva de vagas, ela deve ser calculada em cima do número total de vagas.
total do concurso, e não só daquela localidade, tá bom? Então, por exemplo, INSS saiu o edital e você já escolhia para onde é que ia. O total de vagas, né, deficientes, elas devem ser colocadas em cima do total de vagas ofertadas, ou seja, salvo engano, né, eu acho que não é proporcional, mas 1.000, então seria mais ou menos nessa faixa, mas deve ser do total do concurso, e não somente aí do que é relacionado ao número de vagas da localidade, tá bom? Então, muita atenção aí para esse bisuzinho, para essa observação relacionada aí à jurisprudência e o nosso estatuto da pessoa com deficiência, tá bom? Então é isso aí, lei comentada, jurisprudência trazida, e gostou? Dá o like, compartilha com a galera, curte o canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? E é isso aí, vamos voar!